Seguindo nossos estudos sobre a camada de aplicação, nesse vídeo nós falaremos sobre os serviços de endereçamento IP, começando pelo DNS. Pense um pouco comigo. Quando você quer navegar na internet, o que você digita na barra de endereços do seu browser? Normalmente, você vai digitar um nome de domínio. Esse nome de domínio, ele foi criado para facilitar a navegação na internet. No entanto, a comunicação entre o dispositivo cliente e o servidor da página web, ele é feito utilizando endereços IPs. No entanto, digitar um endereço IP seria muito complexo para o usuário. Seria muito difícil lembrar qual é o IP associado a uma determinada página ou a um determinado sítio na internet. Então foram criados os nomes de domínios. Os domínios, eles são mais fáceis de se entender. Então quando eu digito no browser o nome de domínio, por exemplo, www.cisco.com, eu estou acessando uma página web do servidor da Cisco. Agora, qual é o IP da Cisco? Eu não sei, eu não lembro e seria muito difícil lembrar esses nomes. Então, o nome de domínio foi criado para converter, para fazer a associação entre o nome de domínio e um endereço IP, que é o endereço de um determinado servidor. Agora, qual é o nome associado a um determinado servidor? Você sabe? Você sabe como descobrir esse nome? Existem alguns comandos que nos permitem descobrir esses nomes. Por exemplo, eu quero descobrir qual é o nome do servidor da Cisco. Então eu posso digitar o comando host www.cisco.com. E aí eu descubro que existem vários serviços associados. Então, o cisco.com, ele é um alias, ou seja, ele é um apelido para www.cisco.com.acadns.net. E olha só, aqui a gente tem um ponto final. Esse ponto final é um elemento muitíssimo importante na configuração do DNS, uma vez que ele diz que o domínio termina aqui, ele é o indicador do fim do nome do domínio. Nós discutiremos um pouco mais adiante. A gente também tem esse nome, esse cisco.com.acadns.net, como um alias para este outro domínio. E este outro domínio é um alias para este outro domínio. Então, nós temos aqui uma estrutura de apontamentos. Então, quando você quando você digita cisco.com, que é um nome simples de lembrar, no final das contas, você está se referindo, você vai chegar a este domínio. E este domínio tem o IPv4 95.101.80.102 e o IPv6 2600, 2.1419, 2.4E00, 2.787, B33. Então, quando você digita isso daqui, na verdade você vai cair neste servidor, em um servidor com esse IP ou com esse IP. Ou com esse IP também, ó, ele tem dois endereços IPs associados a ele. Vamos investigar um pouco mais sobre outros endereços. Por exemplo, eu posso descobrir qual é o endereço do Google. Google, vou colocar só Google aqui, sem o www. google.com.br. Então, o Google, olha, a estrutura dele é um pouco mais simples. Ele tem o endereço IPv4, o endereço IPv6, e aqui ele ainda está informando que o e-mail, o servidor de e-mail, é o smtp.google.com. Então, nós temos três informações diferentes aqui, e nós já vamos falar um pouquinho mais sobre essas três informações. Além de de utilizar o comando host para verificar um nome, eu posso utilizar o comando host para verificar um determinado IP.
Então, se eu sei que o IP do Google é 172.217.172.163, eu posso usar o comando host solicitando informações sobre este endereço IP. E olha só, aqui ele vai me dar uma informação um pouco diferente. Isso é o que a gente chama de DNS reverso. O DNS reverso, ele tem a estrutura invertida, então se você observar os octetos, eles são invertidos, tá? E aí, no final desse octeto é associado o in.addr.arpa, que é onde são feitos os registros de DNS reverso. Então, esse DNS ele está apontando para este determinado servidor e este determinado servidor. E esses servidores, eles devem ser os servidores que vão responder pelos sistemas de e-mail. Então, o DNS reverso ele é utilizado para questões de segurança, hoje em dia, principalmente relacionadas ao e-mail. Mas vamos continuar nossa discussão sobre o DNS. Então, os nomes de domínio totalmente qualificados, ou seja, os nomes de domínio propriamente ditos, é o que a gente chama de FQDN, eles são mais fáceis de se memorizar para as pessoas, pelas pessoas, do que um endereço IP. E aí, esse nome, quando você precisa trabalhar com esse nome, eu quero um domínio, você precisa registrar esse domínio em algum lugar. E esse domínio é registrado em em uma autoridade nacional ou internacional que permita fazer esse registro. E aí o que é registrado lá? É registrado a parte do domínio, que é esta parte aqui. E o restante, essa parte aqui, por exemplo, esse www. Esse www é um nome de host. Então, o domínio ele é dividido em duas partes. A parte do domínio propriamente dito, que é esta parte daqui, e o nome de um host, ou um apelido, ou um site na internet, que é o que vem antes do domínio. E esse antes do domínio ele pode ser composto também por outras estruturas. Bom, o DNS define um serviço automatizado que compara nomes de recursos com endereços de uma rede, e aí esses endereços são endereços IPv4 ou endereços IPv6, e ele inclui formatos para consulta e resposta. Então, o que acontece quando você quer acessar um site na internet? Você vai lá no seu browser e digita um domínio, www.cisco.com. Mas a mensagem que vai ser enviada pela rede, ela precisa conter no cabeçalho do endereço IP o endereço IP do destino. O seu host, ele sabe qual é o endereço IP da própria máquina, do host, que é o endereço IP da origem da comunicação. Mas ele precisa incluir no cabeçalho da camada IP o endereço do destinatário. Mas eu não sei qual é o endereço do destinatário, eu sei qual é o domínio do destinatário. Então, o DNS ele vai resolver esse problema. Ele vai trazer para nós o endereço IP do destinatário. E então, então, a primeira coisa a ser feita é uma requisição DNS. Então, uma consulta DNS. Na sua máquina, você tem um servidor DNS associado. Então, se você abrir as configurações de rede, você vai descobrir qual é o servidor DNS associado à sua máquina. E esse servidor é o servidor que vai resolver a sua consulta. Mas o serviço de nomes de domínio, ele é composto por uma hierarquia de servidores e a consulta é feita do host local para o host remoto. E o host local pode ter apontamentos para DNS também. Vamos voltar aqui para a nossa linha de comando. Então, existe um arquivo no seu computador, no Windows, tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no macOS, que é o arquivo hosts. O arquivo hosts, ele contém informações sobre nomes que são associados a determinado IP.
Então, se você colocar uma informação dentro desse host e você pingar para um nome, você consegue alcançar esse determinado host. Então, por exemplo, se eu pingar para localhost, quem vai responder é esse endereço. Se eu pingar para LO2, quem vai responder é esse endereço. Se eu pingar para LO3, quem responder vai ser esse endereço. Então, vamos lá. Vou pingar para esses nomes. Vou pingar para localhost e quem responde é esse endereço. Então, a hierarquia do DNS, ele começa pela máquina local. Então, a primeira consulta de DNS é feita em um arquivo específico que está instalado, que existe na máquina do cliente, que é o arquivo hosts. Se eu não me engano, no Windows, esse arquivo fica no diretório Windows/System32. Então, procura esse arquivo lá. Aqui, tanto no Linux quanto no macOS, esse arquivo fica no etc hosts. E nesse arquivo etc hosts, a gente tem entradas para domínios, para subdomínios. Então, eu tenho endereços IPs e eu posso atribuir nomes locais para esse endereço IP. Então, a primeira consulta de DNS é feita aqui. Então, se eu pingar para esse servidor, vamos ver se esse servidor ainda está no ar. Server, quem vai responder? O servidor está inalcançável. Quem vai responder é esse determinado IP, tá? Então, eu posso pingar para um determinado nome. E se eu pingar para google.com, quem vai responder é o IP do Google. Agora, se eu alterar, deixa eu copiar. Eu posso alterar esse arquivo. Se eu alterar 127.0.0.1, por exemplo, e colocar aqui google.com, www.google.com, olha só, vou pingar para www.google.com e quem vai responder é o 127.0.0.1. Ok, uma vez que não tem, eu vou tirar daqui, né? Porque senão depois não navego mais no Google. Se eu não tiver uma entrada nesse hosts, então a primeira consulta do DNS é feita no arquivo hosts. Se não tiver uma entrada nesse hosts, a minha máquina vai fazer uma requisição de DNS para o servidor de DNS. Quem é o meu servidor de DNS? No meu caso, é o 1.1.1.1, que essa informação ela foi cadastrada, foi informada em um servidor de nome, em um arquivo que configura esse serviço de nome, que é o resolve.conf. Se você tiver no Windows ou no Linux ou em qualquer dispositivo, você pode abrir a configuração do endereço, as configurações de rede, e lá tem informação sobre quem é o seu servidor de nomes, quem está respondendo às suas requisições DNS. Então, como funciona a requisição DNS? Você digitou o domínio, a sua máquina vai fazer uma consulta de DNS, primeiro vai verificar no arquivo hosts.conf, no arquivo hosts, depois de olhar o arquivo hosts, ele vai fazer uma requisição de DNS para o servidor, que é esse servidor que está indicado na configuração de nomes. Esse servidor vai responder ele vai responder com um determinado endereço IP, e esse endereço IP é recebido pelo cliente, de forma que o cliente possa criar o pacote, criar os cabeçalhos da camada de rede. Então, ele precisa colocar a mensagem de quem é o IP destinatário. E aí, a comunicação acontece com o servidor destinatário. Bom, então, como é a estrutura? Primeiro, eu tenho um cliente, ele vai fazer uma requisição para um determinado domínio. Essa requisição, ela primeiro vai para um servidor
root, que é o servidor raiz. Esse servidor root, ele vai ter algumas informações sobre parte de um determinado domínio, que é a parte final, esse .com, por exemplo, tá? Vamos dar uma olhada como funciona essa estrutura. Existe um comando muito interessante que é o comando dig. Se você só digitar dig, aqui vai vir a informação sobre quem são esses servidores root aqui, tá? Então, quem são os servidores root? Ó, digitei dig aqui. Então, quem são os servidores root? Os root são esses servidores, são servidores de nome, aqui a informação dizendo sobre qual é o tipo do servidor. Então, é uma entrada de name server. Aqui eu tenho o nome do servidor, olha só, a configuração lá, ela é importante e ela tem um pontinho final. E aqui está dizendo que esse é o servidor de nome de internet. Então, essa informação está dizendo, olha só, esse aqui é um servidor de nome, ok? Mas eu preciso, na verdade, saber qual é o IP desse servidor, né? Porque só o nome não resolve. Então, nós vamos fazer um outro comando, dig, nós vamos perguntar quem é esse servidor, olha só. Então, esse servidor, essa aqui é uma configuração que tem lá no servidor, aqui está dizendo o seguinte, ó, essa é uma entrada global e esse servidor, ele tem esse determinado endereço IPv4, tá? Então, aqui eu tenho o root server.net, ele tem o endereço IPv4 198.41.0.4. E se eu quiser saber qual é o endereço IPv6 dele? Então, quando eu tenho entradas A, eu tenho a informação sobre que aqui essa entrada A é de address, de endereço, esse endereço é um endereço IPv4. Se você quiser saber qual é o endereço IPv6, você precisa colocar A. E aí ele vai te trazer o endereço IPv6. Ó, são 4 As. Você pode fazer isso aqui e descobrir o endereço IPv4. Então, essa última entrada aqui é para dizer qual é o tipo de informação que você quer trazer desse servidor. Então, essa é uma consulta de DNS. Bom, agora, qual informação existe nesse servidor? Esses servidores aqui, eles têm as informações sobre quem são os top level domains, os TLDs. E ele vai apontar para determinados TLDs, nós já vamos discutir isso, e esse TLD ele vai ter informação sobre a próxima parte da estrutura. Então, aqui eu tenho informação sobre quem são os servidores que armazenam informações sobre os domínios que terminam com .com e pontinho final, né? Agora, se eu quiser saber quais são os servidores que têm informação sobre o exemplo.com, aí eu preciso fazer uma pesquisa no servidor autoritativo. Então, a ordem da requisição é assim: primeiro é feita uma requisição para o root, para os servidores root. O servidor root ele vai trazer uma parte da informação, depois é feita uma requisição para os domínios para os servidores de top level domain, que vai responder com a parte da requisição, e por último é feita uma requisição para os servidores autoritativos. Então, esse servidor é que vai ter a informação completa sobre quem é o servidor DNS do example.com. E aí, lá no servidor, no IP do example.com, tem informação sobre quem é o www, o mail ou os subdomínios que pertencem ao próprio example.com. Então, esses servidores, eles apontam para quem é o servidor DNS que tem as informações sobre um determinado domínio. Então, essa pesquisa é uma pesquisa recursiva. Quais são os formatos da mensagem? Então, o servidor DNS armazena diferentes tipos de registros, e esses registros, eles são do tipo A, que é o endereço IPv4, então eu posso ter um endereço
eu criei um domínio, vamos imaginar que eu criei o domínio angelita.com, eu registrei esse domínio e eu preciso colocar atribuir um determinado IP. Bom, eu posso fazer a pergunta, mas como eu registro um determinado domínio? Para registrar um determinado domínio, você precisa solicitar o registro desse domínio para uma autoridade capaz de fazer essa atribuição. Quem é essa autoridade no Brasil? No Brasil, nós temos o registro.br. Eu quero registrar o domínio angelitaretore.com ou .com.br. Olha só, angelitaretore.com.br é um domínio disponível para registro. Eu quero registrar, eu posso pagar um preço praticamente simbólico, né, de R$40 por um ano, enfim, aí eles têm as promoções com valores. E aí eu posso registrar esse domínio. Uma vez que eu registrei esse domínio, eu tenho que passar para o registro BR algumas informações. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada em um domínio aqui, uol.com. uol.com não está disponível para registro. Não está disponível. Como que eu posso fazer uma consulta para saber quem é que é a autoridade, quem é que registrou esse domínio? Então, existe uma ferramenta chamada Ruiz, você pode ir lá no Google e perguntar Ruiz Registro BR, ou só Ruiz, e aí você pode você vai cair nessa página. Quando você cair nessa página, eu vou limpar essa página aqui, vou deixar só Ruiz. Quando você cair nessa página, você pode digitar aqui um domínio, então uol.com.br. E aqui vão aparecer algumas informações. Então, quem é o titular, quem é o dono, o documento, algumas informações sobre os responsáveis. E aqui, essa informação é importante. Quem são os servidores DNS? Esses são os servidores que contêm as informações sobre os subdomínios do uol.com.br. Você também pode fazer esta mesma consulta pela linha de comando, usando o comando Ruiz. Então, eu posso digitar ruiz uol.com.br. E aí vão vir aqui para você as mesmas informações daquela página. Então, olha só, deixa eu dar um pipe more aqui para facilitar. Então, quem está respondendo é a Iana. Então, a Iana é a autoridade que faz esse registro master, e aí ela vai apontando, ela aponta para o TLD, então quem é o TLD é o registro BR, então quem está respondendo é o registro BR. Quem é o registro BR? É o Comitê Gestor da Internet no Brasil, né? Então, aqui tem algumas informações, e aqui vai chegam as informações técnicas sobre quem são os responsáveis. Então, olha só, então, quem é o técnico, o nome do técnico, quem está respondendo essa requisição, que é o registro BR, algumas informações sobre endereço e informações sobre os servidores de nome. Então, quem são os servidores de nome que estão respondendo a essas determinadas requisições no registro BR. E aqui a gente tem as informações sobre o subdomínio do UOL. Então, o UOL, quem é o proprietário, aonde está, quais são os servidores de nome que respondem às requisições. Então, eu vou acessar um subdomínio, quem vai me dizer qual é o subdomínio ou quais são os IPs associados a um determinado domínio, são esses servidores de nome. Então, aqui a gente tem essa informação. E esse AA significa a última data de atualização, tá? Muito bem. Então, uma vez que eu registrei o domínio, eu registrei lá angelitaretore.com.br, no meu servidor eu vou cadastrar algumas entradas. Quais são essas entradas? O A, que é o endereço IPv4, então eu preciso ter
um endereço IPv4 ou um endereço IPv6. Em última análise, o meu objetivo é descobrir qual é o endereço IPv4 e o endereço IPv6 de um determinado host para eu poder acessar esse host via internet, né? Então, a entrada A indica qual é o endereço IPv4. A entrada AAAA indica qual é o endereço IPv6 do dispositivo final. Uma entrada muito importante é o NS, que é o nome do servidor de nomes que tem autoridade para responder com essas informações de IP. E outra informação importante é o servidor de troca de e-mails, o Mail Exchanger. Esse servidor de nomes, esse MX, ele precisa estar indicado para que você possa ter um determinado serviço de e-mail. Então, se você lembrar, quando a gente fez a requisição do host, a requisição usando o comando host para o Google, ele nos respondeu com o endereço IPv4, com o endereço IPv6 e com o endereço MX. Então, vamos fazer de novo o comando? Então, eu vou colocar host google.com e veio a informação sobre o endereço IPv4, o endereço IPv6 e o MX. Eu posso simplesmente perguntar, ó, eu quero a informação do IPv4. Então, o endereço IPv4 do google.com é esse aqui. Ah, eu quero saber qual é o endereço IPv6. Olha só, então o endereço IPv6 é esse. Ah, eu quero saber quem é o Mail Exchange. Então, o Mail Exchange é o smtp.google.com. É o smtp.google.com. E o comando dig também permite fazer isso. Então, eu posso fazer aqui dig google.com. Olha só, então aqui vieram algumas informações, então o Google tem o endereço IPv4, esse endereço aqui. Será que é o mesmo? Então o Google responde inclusive por alguns endereços diferentes. Se você executar esse comando algumas vezes, nós temos endereços IPs diferentes e isso é feito para fins de balanceamento de carga. Ah, eu quero saber então qual é o IPv4. O IPv4 eu coloco um A. Quero saber qual é o IPv6. Aí eu coloco AAAA. Eu posso descobrir quem é o NS. Então, o NS, as entradas de NS são essas entradas aqui. Ah, eu quero saber quem é o MX. O MX é esse endereço IP. Aí depois, não basta saber o que é esse endereço IP, você pode perguntar agora quem é o IP do SMTP, né? Então, smtp.google.com. Olha só, ele tem esses endereços IPv4. Quais são os endereços IPv6? Os endereços IPv6 são esses endereços. Então, quando o cliente faz uma consulta, o processo de DNS do servidor primeiro vai examinar os próprios registros para resolver o nome. Então, primeiro, o servidor ele vai verificar se ele tem essa informação armazenada em cache. Se essa informação estiver armazenada em cache, ele vai responder com essa informação. Então, quando um determinado servidor DNS ele é instalado, são atribuídas algumas informações que são muito importantes. Entre essas informações tem o TTL, que é o tempo de vida. Então, uma vez que você fez a requisição e descobriu quais são os endereços IPs, esses endereços eles ficam armazenados em cache no servidor de nomes para que você possa reutilizar esse endereço em um determinado tempo. Depois, quando expirar esse tempo, você faz uma nova requisição. Então, se expirou o tempo ou eu não tenho a informação armazenada, o meu servidor não vai conseguir resolver o nome e aí ele vai entrar em contato com outros servidores para resolver o nome. Então, quando essa correspondência é encontrada e retornado o servidor requisitante original, vai armazenar esse endereço em cache para consultas futuras. Então, a consulta completa, na primeira vez que você faz a consulta, é essa aqui. Primeiro, eu vou verificar se o meu servidor ele tem essa informação. Se esse servidor não tiver, ele vai fazer a requisição pro root para descobrir quem é o .com,
né? Ou, por exemplo, se eu tiver www.google.uol.com.br, ele vai perguntar quem são os BR, aí depois eu tenho o TLD, que vai responder sobre quem são os .com, e aí depois quem vai responder é o servidor autoritativo, que o servidor autoritativo são esses servidores apontados pelo registro BR ou pela entidade que está respondendo por esse determinado domínio. Então, quais são os formatos da mensagem? O DNS ele vai usar o formato, ele vai fazer uma pergunta ao servidor de nomes. O servidor de nomes ele vai atender, vai responder essa pergunta e vai apontar para uma autoridade. A autoridade é quem? É o servidor DNS que tem autoridade para informar quais são os domínios ou subdomínios daquele determinado servidor. Voltando para a nossa requisição sobre o UOL, então quais são os servidores autoritativos do uol.com.br? São esses servidores aqui, são esses servidores que têm autoridade para informar quais são os subdomínios ou quais são os IPs do domínio uol.com.br. E aí é feita uma pesquisa para esse servidor autoritativo que vai informar quais são os endereços IPs. Vamos passar um pouquinho sobre a hierarquia do DNS. Então, eu já falei que o DNS ele é um sistema que ele usa um banco de dados, uma espécie de banco de dados distribuída, né? Primeiro, a gente tem, em última análise, um arquivo hosts na máquina do cliente, na máquina do usuário, em qualquer máquina, em todas as máquinas. Apesar de existir esse domínio, seria impossível nós termos todos os nomes de domínios informados nesta máquina. Então, foi criada uma estrutura em que ela é composta por um domínio raiz, e esse domínio raiz aqui a gente tem o pontinho final, tá? Quando eu falar de pontinho final, estou falando deste pontinho final. Então, um domínio ele vai sempre terminar com o ponto final. Então, esse aqui, essa informação diz assim, ó, o meu domínio acabou, acaba aqui, termina aqui. Joia. Então, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o uol.com.br, vamos manter essa informação em mente, tá? Então, eu vou consultar o uol.com.br. Ok. Aqui a gente não digita, mas eu tenho um pontinho final, e esse pontinho final é o domínio raiz. Esse domínio raiz, ele é hospedado, ele é gerenciado pela IANA, tá? E aqui ele aponta para alguns domínios TLDs, domínios de nível alto, os Top Level Domain. Os TLDs, eles têm informação sobre essa última parte aqui, tá? Então, eu tenho tlds.net, .edu, .com, .au, por exemplo, CO, tem vários outros níveis de tipo superior, e eu tenho TLDs C-Country também. Esses TLDs C-Country, eles são do país, eles indicam quais são os países, quais são os servidores de uma determinada região geográfica do globo. Normalmente, essa região é associada a um determinado país. Então, os TLDs que apontam para determinados países são chamados de CCTLD, né? TLD. Então, eles informam quem são os países. E aí, para baixo desses domínios, a gente tem uma outra hierarquia. Então, aqui, por exemplo, eu quero acessar o cisco.com.br. Então, os servidores TLDs, eles vão dizer assim, eles vão apontar para quais são os servidores que têm informações de segundo nível. E aqui no segundo nível, nós vamos ter o cisco.com.
Então, nesse cisco.com, aqui ele vai apontar, esse servidor de segundo nível, ele vai apontar para quem são os servidores que têm a informação do próprio domínio da cisco.com. Então, ele vai apontar para quem? Ele vai apontar para esse determinado IP, tá? Então, se eu fizer aqui um Ruiz cisco.com, olha só, tem muita informação aqui no cisco.com, né? Então, quem está respondendo, os status. Então, essas informações, o cisco.com é uma entrada bastante poluída, né? Então, olha só, quem são os servidores de nome? Todos esses são os servidores de nome que podem responder ou que vão responder que vão responder as requisições sobre os domínios e subdomínios da Cisco, tá? E aí, quando eu chegar em um daqueles IPs, aí eu vou conseguir descobrir quem é o FTP, quem é o www, quem é o e-mail, e eu posso criar qualquer outro subdomínio, de acordo com a minha criatividade, desde que a estrutura final seja mantida. Então, o domínio é essa parte aqui, tá? É a parte apontada pelos servidores de segundo nível. E os subdomínios, eles são registrados no servidor DNS da máquina, do próprio domínio, da própria empresa ou da própria entidade, tá? Bom, vamos a alguns comandos. Existem alguns comandos, alguns utilitários que eles são importantes e nos ajudam a ver ou a obter algumas informações. Então, um desses utilitários é o NSLookup, né? O NSLookup apresentado aqui, ele tem em todos os sistemas operacionais, tá? E ele vai informar quem são os servidores de nome de um determinado domínio. É bem importante, bem interessante para a gente fazer algumas análises, algumas verificações. Então, o NSLookup, vamos repetir aqui o exemplo, NSLookup. Aí, aqui nessa entrada da Cisco, ele vai dizer assim, ó, quem é o servidor default, quem é que está respondendo e qual é o endereço IP de que está respondendo. E aí, na próxima linha, ele vai perguntar quem é o cisco.com, www.cisco.com. No meu caso aqui, ele não deu essa informação, default server e address, tá? Mas eu vou digitar www.cisco.com. Então, qual a informação que veio? Ó, quem foi o servidor que respondeu, que é o mesmo servidor que tá configurado, né? Quem são as autoridades? Então, eu tenho o Cisco com o canonical name, esse CNAME, tá? Essa é uma entrada do tipo CNAME, é um apelido dentro do servidor. Então, esse nome está apontando para esse determinado domínio e subdomínio. Esse subdomínio está apontando para este subdomínio e este subdomínio está apontando para este subdomínio. Então, são entradas recursivas. E aí, o que é interessante? Por que é interessante fazer isso? Porque, de repente, você pode só mudar um determinado IP ou mudar um determinado subdomínio, nome, para mudar o endereçamento de toda a estrutura. E por fim, o meu objetivo é descobrir qual é o endereço IP dele, né? Então, vamos descobrir agora quem que é o google.com.br, né? Quero saber o .br. Então, quem respondeu foi 1.1.1 e ele tem esse determinado endereço IP. Eu vou descobrir agora o google.com. Será que tem outro IP? Olha só, tem outro IP, 142, né? E o .br tem esse determinado IP. Então, vou dar um kit aqui. Eu vou dar um Ctrl C para fechar, o kit não funciona. Eu posso fazer NSLookup e colocar o domínio direto, né? Então, eu vou colocar aqui google.com.br, tá? E aí, eu não entro dentro daquela estrutura do NSLookup.
A gente falou há pouco sobre a estrutura, a estrutura hierárquica de DNS. O comando dig ele nos permite traçar a rota de requisições. Então, se eu digitar dig mais trace, e aí eu vou pesquisar um domínio, google.com.br, por exemplo, então aqui ele vai nos trazer qual é a estrutura de requisições, tá? Eu vou repetir o comando com o pipe more para ele ir paginando a saída para mim. Olha só. Então, primeira coisa, os root, os servidores raiz, tá? Quem são os servidores raiz que podem ter essas informações? Então, aqui esses são os servidores raiz. E aí, esses servidores raiz, olha só, tem uma informação, então eu perguntei para o google.com.br. Então, eu preciso saber quem é o quais são os servidores que respondem por .br. Então, quem sabe a informação, quem sabe as informações de quem são os servidores que respondem por .br. Então, são esses servidores. Eles sabem quem aponta para os servidores .br. Chegando nos servidores .br, olha só, quem sabe os subdomínios do .br. Então, são esses servidores aqui. Olha só, são esses servidores. Chegando em um desses servidores, então quem respondeu aqui foi o F. Quem respondeu aqui foi o F, olha só. O F, que é esse servidor aqui, ele respondeu que o google.com.br tem o servidor autoritativo NS1, NS2, NS3 e NS4. Ok? Beleza. Então, vamos pesquisar, vamos investigar um desses servidores. E aí, ao chegar em um desses servidores, nós descobrimos que o endereço IPv4 do Google é esse endereço IPv4. Olha só. E essa resposta foi recebida por esse determinado endereço e quem respondeu foi o ns2.google.com. Então, aqui a gente fez o caminho, que é o caminho apresentado nesta figurinha aqui. Olha só, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Então, primeira requisição, a requisição para o root master. Olha só, então o root master, quem respondeu essa informação são informações globais. Então, quem são os root masters? São esses determinados domínios. São esses determinados domínios. Vou diminuir aqui a tela. Ok. E aí, quem são os TLDs? Esses aqui são os domínios de top level domain. E aí eu estou precisando fazer a investigação sobre quem é o .br, porque o meu domínio termina com .br, tá? Então, o pontinho final é o root, são esses servidores aqui. Muito bem. Muito bem. Cheguei no TLD, descobri quem são os servidores que podem responder, podem saber quem são quem é o servidor autoritativo do Google, e aí eu fiz uma pergunta para um deles. Quem respondeu foi esse servidor aqui. Então, dentro dessa entrada, veio, na minha resposta, veio a informação, ó, esse determinado servidor, ele pode responder a sua pergunta, né? E aí eu perguntei para esse determinado servidor e ele disse, olha, quem é o servidor autoritativo do Google? É o NS1, NS2, NS3 e NS4. Aí eu vou conectar a um deles, aí eu conectei no NS2, olha só, o NS2 aqui, conectei no NS2 e o NS2 respondeu que o IP do Google é esse endereço IP aqui, né? Então, foi esse caminho que a gente fez, tá? Comando, vamos de novo, vou dar um kit aqui. O comando que eu digitei é o dig mais trace e o domínio que eu estou investigando. Eu posso fazer também, deixa eu dar um Ctrl C aqui, um outro comando, dig google.com.br, e aí eu vou perguntar qual é o IPv4, eu posso perguntar qual é o IPv6, eu posso perguntar
qual é o servidor MX, né? E eu posso perguntar quem é o NS também. Existe uma outra informação interessante que eu posso perguntar quem é o servidor autoritativo. O servidor autoritativo é uma entrada importante, importantíssima, é a primeira entrada, que é a entrada SOA, né? E a entrada SOA vai dizer quem é o servidor autoritativo de um determinado IP. Então, essa é a informação que está lá, olha só. Então, o servidor autoritativo é o google.com, que que é hospedado, quem respondeu, quem está respondendo a requisição é o NS1, mas se fosse o NS2 apareceria aqui NS2, tá? E aqui é a informação de de quem é o administrador desse determinado domínio. Então, é um servidor autoritativo de internet deste determinado domínio. Quem é o host? O host é o ns1.google.com. Eu posso fazer também a requisição do reverso, né? Então, dig-x para um determinado reverso. E aqui nesse reverso, esse reverso vai ter informação, eu coloquei 8.8 porque é um IP fácil, né? Aqui tem a informação do IP reverso, é uma entrada PTR, e essa entrada PTR, ela é uma entrada especial, que ela serve para alguns serviços de administração de rede e para pertence a alguns requisitos de segurança, especialmente para endereçamento, especialmente para comunicação de e-mail, tá? A gente pode, um outro comando interessante, eu posso fazer uma consulta diretamente a um servidor autoritativo. Então, a gente estava vendo o Google, antes, eu posso fazer uma pesquisa no servidor autoritativo. Então, olha só, aqui ele vai dizer qual é o IP do google.com. Ah, quem é o google.com? Quem é o google.com.br? Ah, o .com.br tem esse determinado IP. Se eu precisar de uma entrada rápida, eu montei um script, eu quero que esse script traga resultados. Se você observar, a resposta do comando dig, ela é bastante poluída, tem várias coisas. E muitas dessas coisas são comentários. Então, tudo que começar com ponto e vírgula, ou com ponto e vírgula é comentário, tá? Então, eu posso fazer assim, dig mais short google.com. E aí só vem a resposta. Olha só, dig mais short .br. Quero o IPv6 dele. Olha, o IPv6. Ah, eu quero o IPv4. Ah, eu quero o NS. Então, quem são os servidores NS? Então, essa é uma entrada que vai trazer o quê? Vai trazer só a linha útil, que é essa linha, só a informação útil mesmo que eu quero. Ah, eu quero esta parte da informação, tá? Bom, voltando. Vamos dar uma olhada no Wireshark sobre como funciona a estrutura, vamos ver o que tem no nosso pacote. Então, aqui eu vou trazer, vou filtrar os DNS, e antes da gente filtrar o DNS, eu vou trazer uma informação aqui para vocês. Então, antes da gente trabalhar com as requisições DNS, nós vamos limpar o nosso cache de DNS, tá? Então, você vai digitar o comando que você quiser, para poder limpar o seu cache, tá? Eu vou digitar o meu comando aqui. E agora, eu vou parar a simulação, ou vou reiniciar. E aí, vamos fazer uma requisição de DNS. Então, eu quero saber, eu vou pingar para o Google
.com. Então, vamos ver, olha só, a gente tem a requisição que a gente fez foi essa aqui. Olha só, então a gente fez, isso aqui é uma pergunta e essa aqui é a resposta. Então, o que a gente tem lá na nossa pergunta? Então, na nossa pergunta, nós temos uma query e essa query está dizendo assim, olha só, eu quero saber qual é o IPv4 da classe de internet do domínio google.com. Então, o nome é google.com, o tipo é 1 e a classe é internet. E a resposta, o que veio na minha resposta? Na minha resposta veio assim, ó, resposta. O endereço do Google é 142.250.79.196. Então, essa foi a requisição que a gente fez e essa foi a resposta que a gente obteve. E aí, uma vez que eu obtive esse determinado endereço IP, eu posso montar o cabeçalho da mensagem de HTTP e mandar mensagem para o dispositivo fazer a troca de mensagens, né? Olha só, aqui a gente tem outra requisição e aqui ele quer saber qual é o IPv6 desse determinado domínio e não o IPv4. Aqui eu tenho uma requisição de PTR, que é o nome reverso. Ó, eu quero saber qual é o reverso desse determinado domínio, tá? Então, essa é a estrutura da requisição do Wireshark. Ok. Nesse vídeo, nós falamos sobre o Serviço de Resolução de Nomes de Domínio, o DNS, abordando o funcionamento e tratando sobre algumas ferramentas. Nós falamos sobre alguns comandos, RUIS, host, nslookup, dig, e passamos buscamos compreender o funcionamento das requisições de DNS.